Nesse vídeo eu vou mostrar como que está a minha cultura de kefir de água. Eu tinha uma pequena amostra que eu alicotei e deixei na geladeira, congelando os grãos no fim do ano passado, e eu decidi reativá-la agora em 2022. Então eu peguei os grãos, uma pequena quantidade, e coloquei nessa garrafinha, com um pouco de açúcar mascavo para poder fermentar. Então, para reativar esses grãos, reiniciar a cultura, dá para ver aí de cara que tem alguns grãos boiando, tem uma sujeira ali, quase formando aquela película na superfície, tem grãos no fundo, um pouco da sujeira decantou. Então, uma característica que eu já sabia desde antes é que o açúcar mascavo que eu tenho, ele tem bastante impureza, então isso acaba fazendo com que fique com essa aparência, e eu vou fazer a troca e mostrar esse início de reativação da cultura. Então vocês vão ver aí na hora que eu coar que tem poucos grãos, tem impureza, e eu vou mostrando a evolução dessa cultura. A gente já sabe que o ideal não é congelar os grãos, e sim armazená-los na geladeira, mas com um pouco de líquido, ou mesmo embebidos em açúcar, mas não deixar muito tempo parado e nem congelar, pois danifica um pouco os grãos. E com relação ao açúcar mascavo, procurar um açúcar mascavo de qualidade, pois esse, como eu acabei de mostrar ali, ele tem muita impureza. Eu sempre opto por reativar devagar para poder ir vendo a fermentação, o comportamento. Então a quantidade de grãos é pequena, e ali na própria peneira eu já tento dar uma separada nas impurezas. Daí eu estou mostrando como que estão os grãos. Dá para ver que nessa garrafinha, nesse pote que eu estou utilizando para fermentar, poderia ser um pote, mas eu estou utilizando essa garrafinha, já que o volume é muito pequeno. Ficou uma sujeira ali em torno do vidro, no fundo do vidro, e eu simplesmente vou lavá-lo com a água do filtro. Eu não vou utilizar um detergente, uma água quente, pois amanhã eu farei outra troca, então eu posso higienizar melhor esse frasco. A higienização fica a cargo da pessoa, conforme ela nota se tem muita sujeira ou não. Eu acabei até passando um pouco dessa água ali na peneira para poder levar um pouco da sujeira embora, mas eu poderia despejá-lo sobre os grãos com um pouco de cuidado, caso eu notasse que tivesse película recobrindo os grãos. E aí eu já tenho uma água do filtro, eu medi uma quantidade de aproximadamente 120 ml que eu vou utilizar nesse período de reativação. Por isso eu já tinha tirado e utilizado esse copo para medir. Então eu vou colocar a água do filtro. Vocês vão notar que eu nem utilizei ela toda, porque a minha intenção era utilizar 100 ml de água, já que a quantidade de grãos que eu tenho é muito pequena e eles estão reativando. Então assim, pode ser que eles fermentem, mas não se multipliquem, ou que eles se multipliquem e não dê tanto sinal de fermentação. E aí eu tento mostrar a quantidade que eu tenho, que é mais ou menos uma colherzinha dessa de café cheia. E para essa quantidade de água eu vou utilizar 2 colherzinhas de açúcar mascavo, desse açúcar mascavo que eu tenho. O padrão que eu costumo utilizar e recomendar para as pessoas utilizarem é para cada 250 ml de água utilizar uma colher cheia de sopa de açúcar mascavo. Como eu estou trabalhando aí com a metade, então eu teria que utilizar a metade. E aí eu opto por utilizar 2 colheres. A primeira foi até mais cheia, a segunda foi um pouco mais vazia. E eu ainda coloco um pouquinho ali. Acabou ficando açúcar até um pouco a mais. Mas para esse início não tem muito problema isso. O interessante é que não falte alimento para esse kefir fermentar e se desenvolver agora na reativação. Então eu dissolvo esse açúcar, lembrando que esse açúcar tem uma impureza, então dá para ver a cor dele, ele é bem turvo, e se eu deixar só essa solução, já vai assentar ali no fundo uma sujeira. Então eu estou descrevendo esse açúcar, o ideal seria eu talvez comprar uma outra marca e testar, mas como eu quero reativar essa cultura com esse açúcar, eu vou batalhar um pouco com isso. Então eu dissolvo ali o açúcar e depois eu vou adicionar os grãos e fazer a troca a cada 24 horas. É muito importante, eu pelo menos identifico que nesse começo
de cultura, é muito importante trocar a cada 24 horas para evitar que o meio fermente muito, que fique muito ácido e que isso possa atrapalhar o desenvolvimento da cultura como um todo. Nota que eu não estou preocupado com o tamanho dos grãos, eu não estou preocupado muito com a aparência, eu estou preocupado com o primeiro fator, se eles estão fermentando, porque o sinal de fermentação é sinal do que os micro-organismos estão vivos, e segundo, se vai multiplicar, porque se estiver multiplicando, aumentando, produzindo biomassa, me traz a informação que a relação simbiótica entre as leveduras e bactérias, entre os micro-organismos, está mais ou menos equilibrado. Lógico, não dá para ter uma certeza disso, mas é o normal, que ele fermente e se multiplique. Então, tá aí preparado, mostrando como que tá começando o ano agora de 2022, e eu pretendo ir mostrando o desenvolvimento dessa cultura ao longo do tempo. Então, eu vou deixar fermentando, talvez eu tire foto dos dias, e vou deixar fermentando 24 horas e amanhã eu troco de novo.